Nós estamos falando do assunto em 1 Coríntios capítulo 11, o que acontece dentro da igreja, algumas coisas que acontecem dentro da igreja, o que encontramos dentro da igreja. Dentro da igreja, quando eu falo, não é dessa igreja propriamente, mas todas as igrejas locais. Nós encontramos dentro da igreja tradições boas. O apóstolo Paulo nos deixou tradições. Eu sei que esse nome, esse título tradição não é muito bom para nós, porque a gente já pensa em outro tipo de tradição humana, mas não é dessa tradição que nós estamos falando, são as tradições bíblicas. A Bíblia também tem tradições, são costumes que Deus deixou para a igreja, e esses costumes, ou melhor, essa palavra, essas ordenanças precisam virar costumes. Como por exemplo, a ceia do Senhor é um costume da igreja, é uma tradição da igreja, porque iniciou-se a partir de um mandamento de Cristo Jesus, assim como o batismo e outras coisas. Então, dentro da igreja nós encontramos boas tradições, mas infelizmente nós encontramos também divisões ou partidos, competições entre irmãos. E nós encontramos infelizmente também reprovações. Algumas pessoas são reprovadas, mesmo estando dentro da igreja. E nós encontramos a partir do versículo 17, alguns partidos que havia dentro da igreja, numa festa que deveria ser uma festa bonita, porque ela tinha um nome bonito. A igreja no início, ela tinha uma festa chamada Agapau, que era a festa do amor. A festa do amor era a reunião dos crentes com comida. Os crentes sempre gostaram de ter refeições juntos. Sempre foi desejo de Deus, no Antigo Testamento, o povo se reunindo para pelo menos 5 festas em que havia bastante comida, e Deus queria que as pessoas comessem juntas. Na igreja também, desde o início, de modo natural, nunca foi uma ordenança: todas as vezes que vocês se reunirem, comam, tenham festas. Deus não falou isso, mas acabou sendo natural, normal. E os crentes, não sei qual a frequência, mas eles se reuniam e eles estudavam a palavra, recitavam salmos, cantavam cânticos e hinos, e tomavam a ceia do Senhor e comiam juntos. A gente não tem que comer mesmo? Então vamos fazer o seguinte: vamos levar comida para a igreja, porque aí a gente já fica um tempo a mais. Não tem aquele tempo de voltar para casa e fazer comida. Então muitas vezes eles se reuniam e comiam, além de comer de casa em casa também. Os irmãos acabavam se encontrando. Falar nisso, nós temos aí o Chico e a Cauísa, que em breve vocês não vão ver mais por aí, né? Porque eles vão tomar o rumo deles, não sei para onde eles vão, mas Deus tem dirigido a vida deles. O tempo deles em Peniel está acabando. Então, se você não convidou para um café da tarde, um almoço, aproveite, porque eles estão aí só até o dia 4 de dezembro, ou dia 5. Eles vão se casar também. Então aproveitem aí o tempo. Então os crentes, eles sempre gostaram disso, chamar uns aos outros para comer em casa, e também nos cultos eles acabavam emendando junto com comida, e era isso que estava acontecendo. Esse é o contexto: vocês se reúnem, vocês comem, e vocês também têm a ceia do Senhor. Eu não sei se antes, o que eu já li é que era depois. Eles tomavam as refeições e culminava, ou seja, terminava aquela refeição com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nós já conhecemos.
E o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 11, no versículo 2, dizendo: de fato eu vos louvo, ou seja, eu elogio vocês por algumas atitudes. Mas veja agora no versículo 17, alguém pode ler? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então lá eu elogiava vocês, agora eu vou criticar vocês. É o apóstolo Paulo. Então existe espaço nos nossos relacionamentos, tanto para elogios quanto para críticas também. E nós precisamos ser humildes para recebermos elogios, mas também temos que ser humildes para recebermos críticas, porque as críticas também nos ajudam. E o apóstolo Paulo está dizendo que a crítica dele é que quando vocês se juntam, em vez de ser algo para melhor, é para pior. Imagina que quando eles se reuniam, eles bebiam, ficavam bêbados, tinha aquela glutonaria, aquelas festas, era algo ruim. Agora o apóstolo Paulo diz que quando vocês se juntam agora é para pior. Pior ainda, sim, o crente pode agir de uma maneira pior do que quando ele estava no mundo. Ah, mas quando eu estava no mundo eu era beberrão, agora eu não sou. É verdade. Mas qualquer coisa que você faz hoje com a luz da palavra de Deus acaba se tornando pior do que antes. Porque antes você não tinha a luz da palavra de Deus. Agora você tem. Você não tem desculpas para ter certas práticas. Minha esposa e eu hoje ficamos tristes por um assunto que nós ouvimos de alguém. E aí a gente fica muito triste, por quê? Porque a pessoa que praticou um ato aí é uma pessoa com muito conhecimento da palavra de Deus, uma pessoa com experiência de vida. Então o que ela acaba fazendo hoje é pior do que o que fazia quando era incrédulo, que não tinha a aprovação do Senhor, aceitação do Senhor, não tinha conhecimento da luz do Evangelho, da glória de Cristo. Tudo que você faz hoje acaba sendo pior até do que o que você fazia quando incrédulo. E o apóstolo Paulo dá essa bronca neles. Vocês estão se juntando não para melhor, mas para pior. Por que ele fala isso? Por que eu diria para alguns crentes: olha, você está sendo pior agora na sua vida cristã, já tem tanto tempo de vida cristã, você é pior agora do que no começo, ou quando era incrédulo. Ele dá uma explicação aqui, porque ele fala que ele foi informado que tem divisões entre os crentes, quando eles se reúnem na igreja. Então dentro da igreja acontece divisões, acontece partidos. Eu louvo a Deus, não é com orgulho, mas é com alegria que eu falo, eu louvo a Deus porque essa igreja não tem divisões. É verdade que uns querem palha, outros querem azul céu, mas é só aí que chega a nossa divisão. Uns torcem para um time, outros torcem para outro time. Um tem uma visão e preferência política, o outro tem outra. Mas notaram, são coisas que não dizem respeito à nossa fé cristã. Nós podemos ter essas diferenças e não faz mal para a nossa comunhão. Pelo menos para mim não afeta nada. Se você falar que você torce para esse time, se você falar que você votou nesse candidato, para mim não faz diferença nenhuma mesmo, irmãos. Com Cristo Jesus no barco tudo vai muito bem, você dentro melhor ainda. É assim que nós vemos a vida cristã. Mas eu sei que de quarta-feira para quinta
pode virar tudo isso que eu falei. Pode começar a ter um racha aqui, pode ter uma divisão nessa igreja. Pela graça do Senhor, nós confiamos nisso, nós oramos e nós trabalhamos para isso, é que não haja. Mas o ser humano, ele acaba estragando tudo aquilo que ele põe à mão. Por isso que nós precisamos deixar que quem controla na nossa mão é o Espírito Santo. Dentro da igreja, se o Espírito Santo está dirigindo os irmãos, está tudo bem. Agora, dentro da igreja também há exagero, viu? Não acredite em tudo que você ouve, ou pelo menos quando você ouve, não acredite na intensidade que estão passando para você, porque pode ser que seja mentira, ou pode ser que tenha exagero. E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 18 alguma coisa que nos dá margem para duvidarmos de notícias ruins. Qual é a expressão? Vocês podem me dizer? Em parte, eu creio. Isso. Em parte. Me falaram que está tendo divisões entre vocês. Eu até acredito em parte. Eu não vou me entregando totalmente às notícias das pessoas. Não acredito em todo o WhatsApp que você recebe. Você já aprendeu isso, né? Antes de passar alguma coisa que você recebeu em rede social, leia primeiro. Leia. Depois pesquise. Se você achar que é estranho, ou mesmo que não achar que é estranho, para ter certeza, pesquise. Aí você fala, mas dá muito trabalho, então eu tenho uma ideia melhor. Não passa para frente. Aí você não precisa ler, não precisa pensar e não precisa ter dor de cabeça depois. Então o apóstolo Paulo é cuidadoso nisso. Na igreja há partidos, pode existir partidos e também tem exageros, não é? O apóstolo Paulo, ele vê os partidos como uma coisa, não é que é bom, né? Mas é uma coisa importante, que tenha partidos dentro da igreja. Por quê? Porque os aprovados vão ser conhecidos. Sempre que há uma calúnia, uma maledicência, uma notícia ruim, vai aparecer o culpado, vai aparecer o reprovado. Então, se uma igreja começa a ter muita divergência, as pessoas mais maduras vão se sobressair. Elas vão colocar ordem no ambiente, elas vão colocar bom senso nos irmãos. Então, embora eu não queira que aconteça isso na nossa igreja, eu sei que se algum dia acontecer, haverá sábios dentro dessa igreja que vão resolver esse problema. No versículo 20, o apóstolo Paulo começa a entrar dentro do problema. Qual é realmente o problema que está acontecendo ali? Já dei uma prévia para vocês. Eles tinham as refeições, onde eles... Eu acho que era mais ou menos igual acontece conosco. Um junta a panela. Você tem a panela de comida, eu tenho a panela de comida. Vamos juntar, né? Mas é um monte de tempero diferente. Mas também, né? É gostoso um monte de tempero diferente. Mas não é tanto pela comida, irmãos. Porque se é comida, a gente come em casa. Por que a gente tem um trabalho? Parece que dá mais trabalho trazer comida para a igreja do que cada um comer na sua casa. Por quê? Alguém poderia me dizer por que a igreja arruma junto a panela? Por que a igreja arruma café da manhã e não pode cada um comer em casa? O que vocês acham? Alguém pode me falar? Dizem que para conhecer uma pessoa tem que comer uma barrica de sal, né? Então comendo um pouquinho na igreja vai conhecendo. Come um pouquinho e conhece aí, ó. Conhecimento mútuo. Tem mais algo para dizer? Comunhão. As mulheres que sobra muito para elas, né? O que vocês têm a dizer? Dá muito trabalho, mas vale a pena esse trabalho?
Vale a pena? Então, o apóstolo Paulo, ele não está propondo, vamos acabar com isso. Por mais trabalho que dê, por mais cuidados que nós tenhamos que ter sobre o assunto, vale a pena. Aqui na igreja nós temos 3 cafés da manhã: do dia das mães, do dia dos pais e do dia das crianças. Na Páscoa também. Da Páscoa, 4. Vamos arrumar mais um aí. E nós temos também uma ceia no final do ano, uma delícia também. E refeição já é um pouquinho mais difícil, mas também a gente pode arrumar algumas refeições para fazer de vez em quando. É muito bom. O apóstolo Paulo não está propondo que acabe isso, mas ele está dizendo que quando vocês se reúnem, agora pense, o junta-panela deles terminava com a ceia do Senhor, então acabava emendando uma coisa com a outra, não é isso? Então acabava sendo um evento só. Vamos juntar as panelas e vamos tomar a ceia do Senhor. Ele está dizendo que quando vocês se reúnem no mesmo lugar, na igreja, na casa de alguém, provavelmente, vocês não estão tomando a ceia do Senhor. Puxa, uma acusação forte. Por que ele diz isso? Porque quando vocês se juntam, vocês parecem... Bom, ele não falou isso, tá? Eu que estou dizendo. Vocês parecem bicho. Vocês já viram um cachorro como que é bonitinho? Quando tem 2, 3 cachorros dentro de uma casa, um canil. Um vai, come um pouquinho, o outro fica lá esperando. Daí quando ele sai, o outro vai e come. Não é bonitinho? Mas não é assim. Eu estou enfeitando, porque não é assim. Eles juntam ali e um pode rosnar para o outro, morder o outro, e eles não têm respeito, porque são animais. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que quando vocês vão comer, um chega na frente do outro e já pega a sua ceia lá, seu prato de comida. Interessante, né? Porque em alguns lugares, acampamentos e na própria igreja, quando tem refeições, né? Normalmente tem uma equipe que cuida das panelas, colocando no prato. Por que isso? É mais fácil, a logística é melhor para que aconteça tudo com ordem. Mas lá, o que acontecia é que um ia na frente do outro, tinha lá um tanto de carne, um tanto de algo para comer, e já pegava um monte daquilo para si, e não pensava que a fila tinha mais uns 30 lá atrás. Esse aspecto não mudou muito, não. Não mudou muito, Infelizmente, às vezes acontece isso. Pessoas que vão esfaimado quer dizer morto de fome. Parece que se ele não comer ali, ele vai morrer. Então ele não espera o outro, tem uma pressa muito grande. E o apóstolo Paulo, eu acho que o apóstolo Paulo era um homem fino no sentido de um homem educado, porque é muita falta de educação que algumas pessoas têm à mesa. E ele está falando, olha, tem gente que come na frente de todo mundo, na frente que eu digo antecipadamente, e tem outro, coitado, passa fome, porque não sobrou para ele comida. E tem outro que chega a ficar bêbado, porque eles tomavam vinho, não é? Mas era um pouquinho de vinho, mas alguns bebiam demais. E já pensou? O almoço da igreja, gente bêbada. O apóstolo Paulo diz, eu não vos louvo por isso não tem como elogiar vocês. Aí ele dá uma bronca neles no versículo 22, alguém pode ler? É uma reprovação. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os povos? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso.
O apóstolo Paulo era um homem educado, era um homem misericordioso, era um homem manso, mas era um homem firme também. Se tinha algo errado, ele falava, e o que estava acontecendo estava muito errado. Ele disse: vocês deveriam comer na casa de vocês, vocês não têm casa para comer? Aqui é apenas um momento, como os irmãos falaram, um momento de comunhão. Come um pouquinho, conversa um pouquinho. Quando chegar em casa, se você tiver necessidade, aí você enche a barriga. Aqui é apenas um pretexto. Normalmente as nossas refeições na igreja é um pretexto. Pretexto no lado bom, né, da palavra. É uma desculpa que nós temos para ficar um pouquinho a mais. Conversar, bater um papo de uma maneira mais informal do que alguém pregando. Mas pessoas trocando experiência enquanto tomam um suco maravilhoso, um café gostoso para quem gosta, né? E coisas assim. Paulo falou: não dá para elogiar vocês. Aí ele fala o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus irmãos, por natureza, ela tem duas palavras. Primeiro, reunião. Reunião. Ter tudo em comum. E segundo, presente. É um presente. Então, numa daquelas junta-panela, talvez alguém estava na fila, podia passar o prato para o outro. Dá o prato, obrigado. Não, vai você primeiro. É um presente, é um dar-se para o outro. Porque a ceia do Senhor, ela tem esse aspecto, como ele começa a falar no versículo 23. Alguém pode ler o 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Prestem atenção em como o Senhor Jesus agiu na ceia, que era a Páscoa. Daí ele instituiu a ceia. Foi uma noite difícil para ele, porque é a noite que ele seria traído. Mas foi uma noite que, apesar disso, ele se alegrou. Ele pega o pão, que representa o próprio corpo dele, né? E o que ele faz? Versículo 24, alguém pode ler? E depois de ter dado graças, o próprio disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Eu não sei como foi, se era um pão grandão, que ele rasgou assim o pão e deu na mão de cada um, eu não sei como foi, mas o que dá a entender é que ele pegou aquele pão, ele seria o anfitrião, aquele que daria a refeição para as pessoas. Então ele pega aquele pão, ele parte o pão e ele diz que nós temos que fazer isso em memória dele. Isso mostra também gratidão. Eu sou grato a Deus por isso. E o Senhor Jesus agradeceu. Imagina que ele agradeceu pela própria morte dele. Obrigado, Senhor. Por que Jesus poderia agradecer a Deus por isso? Obrigado porque eu consegui chegar até aqui e ensinar os meus discípulos, e agora eu vou dar a minha vida. Da mesma maneira, aqueles irmãos deveriam aprender. Nós chegamos até aqui diante do Senhor, vamos tomar essa refeição juntos, agradecemos ao Senhor por estarmos juntos, e é a minha alegria que todo mundo coma um pouquinho da comida que tem, é a minha alegria que todo mundo participe dessa refeição, porque terminando essa refeição, nós já vamos lembrar do que Cristo Jesus fez por nós. Bonito, não é? Para que ir igual um animal em cima da mesa? Por isso, aqueles que têm filhos precisam educar os filhos, porque a maioria das vezes, adultos mal educados é porque não tiveram aquela educação, deixam os filhos de qualquer jeito. Mas as irmãs que cuidam, irmãs e irmãos
que cuidam da refeição, pelo menos aqui na nossa igreja, elas já falam, mulheres e crianças primeiro, né? E quando é dia das crianças, que as crianças podem ir primeiro, mesmo assim tem que cuidar, porque elas são meio desajeitadas ainda, né? São meio também não educadas, porque a tendência da criança é não ser educada, a tendência da criança é ser egoísta, a tendência da criança é sempre querer levar vantagem em tudo. Quem que vai ajudar? Os pais. Os adultos vão ajudar as crianças a verem de modo diferente, porque Jesus, ele não guardou para si, ele entregou-se para os outros. No versículo 25, alguém pode ler? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, Jesus fez a mesma coisa, só que agora com o cálice de vinho, depois de ter ceado. Mas então já acabou a ceia e depois ainda teve... Não, ceado o pão. Ele comeu o pão, agora é a vez do cálice, do vinho. Porque não é para matar a fome agora, não é aquela refeição com aquelas mesas postas, não, é uma mesa sagrada. Terminou aquela festa e já emendaram com a ceia do Senhor. Mas ele quis colocar a ceia do Senhor junto com essa festa e mostrar que tanto para nós tomarmos refeições comuns, quanto tomarmos a ceia do Senhor, nós temos que ser educados, nós temos que ser amorosos e nós temos que valorizar a gratidão a Deus. E nós vamos fazer isso sempre em memória. Então, como nós não temos essa refeição junto com a ceia do Senhor, nós podemos... Bom, se bem que aqui nós temos o café da manhã, na época que nós chamamos de Páscoa, né? Logo depois nós temos a ceia do Senhor. E ele está dizendo que nós vamos fazer isso em memória do Senhor Jesus Cristo, a vida que Ele deu por nós. No versículo 26 ele disse: toda vez que nós fazemos isso, tomamos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Cristo Jesus, até que Ele venha. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo vem e que Ele, ao morrer na cruz por nós, Ele nos deu essa esperança de que podemos aguardar a vinda dEle, que Ele vai buscar a igreja. Então, meus irmãos, seja a refeição comum ou a ceia do Senhor, sempre vai ser um motivo especial nós estarmos juntos. É para celebrarmos uma esperança única que nós temos em Cristo Jesus. Agora, aqueles que estão tomando de modo errado, eu já quero dizer que no nosso caso é difícil acontecer isso, porque nós não temos esse contexto de refeição junto com a ceia do Senhor. Mas no caso deles, só o fato de na refeição comum eles estarem sendo tão mal educados, não esperando pelos irmãos, desrespeitando os mais pobres, só por fazerem isso, eles já são indignos. Todos nós somos indignos, mas ao fazerem aquilo, eles se tornam réus, reprováveis diante do Senhor. É o que diz o versículo 27, alguém pode ler? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não importa se o problema foi não esperar o irmão pegar a refeição, como era o caso, ou algum pecado encoberto na sua vida. De qualquer maneira, você se torna réu do corpo e do sangue, ou seja, Cristo Jesus morreu por você, e com essa atitude você está zombando da ceia do Senhor. Eu vou dar a minha opinião pessoal, mas
eu sei que algumas pessoas fazem por falta de conhecimento. As pessoas que tomam a ceia e estão brigadas com a sua igreja, ou seja, elas estão visitando uma igreja e talvez estejam visitando uma igreja porque estão brigadas com alguém da sua própria igreja, seu pastor, alguém, e elas tomam ceia na outra igreja, elas estão zombando do corpo de Cristo. Porque ao se afastar, agora, se você quer sair de uma igreja, tudo bem, mas tem o caminho certo. Uma carta, uma conversa, e aí você diz, eu quero frequentar outra igreja, aí tudo bem. Mas quando uma pessoa toma a ceia do Senhor sem estar em comunhão plena com a sua igreja, ela está zombando do corpo de Cristo. Outra coisa, e eu também não quero julgar, eu sei que tem pessoas que fazem isso sem entendimento, mas a gente procura explicar, mas algumas pessoas não entendem. Pessoas que tomam a ceia do Senhor sem serem batizadas, elas estão zombando do corpo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque o batismo é igual à ceia, é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Como é que você pode obedecer uma ordem e recusar outra? Eu quero tomar ceia porque eu sou salvo, mas não quero me batizar. Não combina isso. É o mesmo Senhor que mandou batizar, é o Senhor que manda tomar a ceia. Então você não pode ser seletivo assim. Então as pessoas que não se batizam, deve ter alguma razão. Por que elas não querem publicar a fé dela para outras pessoas? Uma vez a sua fé publicada, por que não tomar a ceia do Senhor? Tome a ceia do Senhor. Portanto, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos zombando do corpo de Cristo, a morte de Cristo Jesus. Mas quem que vai fazer isso? É o pastor? É a liderança? É o estatuto da igreja? Quem que vai julgar essas coisas? Segundo o versículo 28, nós temos a resposta. Quem que julga, irmãos? Acharam a resposta no versículo 28? Cada um a si mesmo. Examine-se, cada um a si mesmo. Mas eu tenho a obrigação de orientar. Mas, por exemplo, se a gente está servindo a ceia, esse aqui não está, desvia dele. Você não faz isso. Você não tem essa autoridade, porque a ceia não é sua. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Nós somos apenas mordomos nessa ceia. Nós somos serviçais, estamos servindo as pessoas, mas a ceia não é nossa. Não somos nós que decidimos. Se a pessoa está entendendo o que estou falando aqui e mesmo assim está tomando, então ela é culpada. Agora, se ela não entende o que eu estou falando por alguma razão, de falta de capacidade mental mesmo, ou porque nunca ninguém explicou, é claro, ela não é culpada daquilo, ela é simplesmente ignorante daquilo. Ninguém vai cair duro assim porque tomou a ceia e não podia tomar. Não existe um poder mágico e amaldiçoador na ceia do Senhor. No entanto, o Senhor fala que cada pessoa tem que se examinar e comer e beber. Claro, tem que estar tudo certo, né? Ele fala aqui que quem come, quem bebe, sem discernir o corpo, ele está tomando juízo para ele. Tem que discernir. Discernir é o quê? É julgar, é pensar, verificar. Bom, eu estou muito ofendido com alguém, muito magoado com alguém, eu nem posso ver aquela pessoa na minha frente. Como é que você vai tomar a ceia do Senhor? Porque você está dizendo para o Senhor ao tomar a ceia: Senhor, pode disciplinar a minha vida.
Você está chamando a disciplina para você, quando você deveria se autodisciplinar. No versículo 30, é tão séria essa questão, que o apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor esse conhecimento. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, isso é fisicamente, não é? E não poucos os que dormem, ou seja, tem gente que está morrendo. Imagina, morrer em Corinto era um problema de reputação, né? Será que ele morreu por causa de pecado? Então alguns sim morreram por causa de pecado. Agora tem que discernir, tem gente que não tem capacidade de discernir. Às vezes uma criança pega, a criança não tem capacidade de discernir, o pai que tem que explicar, né? Com os nossos filhos nós nunca deixamos tomar a ceia do Senhor. Nós até deixamos comer o pãozinho, tomar um cálice, mas não naquele ambiente. Aquele ambiente lá é para quem compreende. Alguns acho que nem depois, né? Eu vivi em locais que eles jogavam na pia o que sobrava, né? Para ir embora para o ralo e ninguém tomar aquilo lá, né? Eu já não penso assim, né? Até acho que é um desperdício, não precisa disso. Agora no versículo 31 ele diz que acontece na igreja também isso, pessoas que são julgadas sem necessidade. Não é que não tem necessidade, irmãos, mas para que você vai levar uma bronca de alguém se você já sabe a maneira correta de viver? Para que você vai receber uma disciplina da igreja se você já sabe qual a maneira correta de viver? Versículo 31, alguém pode ler? Se examinássemos primeiro a nossa própria consciência, não estaríamos debaixo do julgamento de Deus. Claro. Eu vou esperar Deus me disciplinar, sendo que eu já sei que eu fiz errado? Eu preciso me consertar, eu preciso confessar meu pecado, acertar os ponteiros com algum irmão que eu estou ofendido, ou eu estou em dívida com alguma coisa, eu preciso me acertar. E o Senhor está dando essa oportunidade. Mas às vezes a pessoa deixa muito tempo em pendência certos assuntos, aí vem o julgamento do Senhor, quando ele poderia ter consertado lá atrás. Versículo 32, alguém pode ler? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus que tem a disciplina do Senhor, porque quando a disciplina vem do Senhor, Ele está nos tratando como filhos e não como bastardos. Isso é orgulho? Não, não é orgulho. Isso é disciplina espiritual. Ou seja, eu já sei que eu fiz errado. Normalmente, Deus não disciplina na hora. Eu não vou garantir para você, tá? Mas normalmente o Senhor não nos disciplina na hora. Então, se eu já pequei e já sei que está errado, o que eu faço? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu faço isso na hora e está tudo resolvido. Nem precisei ser disciplinado pelo Senhor, nem precisei ser disciplinado pela igreja, por líderes, não. Cada crente pode resolver suas pendências sozinhos. Vocês concordam com isso? Eu também não acho que você tem que ficar confessando seus pecados para o pastor, nem para ninguém da igreja. Se você pega, agora é claro, né, tem alguns pecados que tem uma consequência social tão grande que você não pode guardar só para você. Você tem que falar, você tem que ressarcir, talvez devolver alguma coisa, não é? Mas normalmente os pecados, de modo geral, você pode resolver só você mesmo, numa confissão a Deus somente, está resolvido, não se fala mais nisso.
está resolvido. Aí ele conclui o assunto dessa maneira, versículo 33. Alguém pode ler? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para ser o Senhor, esperem uns pelos outros. Dizem que essa festa acabou. Eu acredito porque na minha igreja não tem. Também não conheço igrejas que tenham essa festa. Não veio como uma tradição. Acabou ali mesmo. Clemente de Roma escreveu 2 cartas aos Coríntios. Eu já li as cartas dele. Não estão na Bíblia, tá, gente? Mas você pode ler, você pode buscar na internet, é domínio público, é de graça. Cartas de Clemente de Roma aos Coríntios. E a situação piorou. Se é verdade o que ele escreveu, né? Clemente de Roma, a situação dentre eles piorou. E piorou, e piorou, e piorou cada vez mais. Triste isso. Porque o apóstolo Paulo deu todas as coordenadas, como eles poderiam viver de uma maneira plena, mas eles não quiseram. Então, quando vocês estão se reunindo, esperem uns pelos outros. Aí ele dá uma solução também para aquele problema. E às vezes, meus irmãos, soluções para alguns problemas é o seguinte: tem assunto que dá problema, fica dando problema, uma hora, outra, sempre dando problema. Sabe o que você faz? Acaba com aquilo. Simples. Mas está acabando com um privilégio, mas o privilégio está acabando com a gente. Então acaba com aquilo. E talvez tenha sido isso que aconteceu, né? Se não vai melhorar, só vai piorar. Dos males o menor. Vamos parar com isso, vamos só tomar a ceia do Senhor e cada um come em casa. É ruim porque os bons assim, por assim dizer, né? Os bons pagam pelos maus, não é assim? Porque ali tinha pessoas que andavam de acordo com o que Paulo falou, mas eles acabaram sendo prejudicados por causa dos rebeldes. Versículo 34, para encerrar. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ou seja, quando eu for aí tem mais bronca, né? Por enquanto fica assim, né? O apóstolo Paulo falou. Então dentro da igreja tem sim tradições boas, que precisamos continuar com elas, tradições bíblicas, mas infelizmente dentro das igrejas tem partidos e tem também reprovações, e que a nossa igreja seja uma igreja não para a nossa glória, não para o nosso orgulho próprio, mas para a glória de Deus, que nossa igreja seja uma igreja onde andemos com o Senhor. Vamos orar? E aí a gente vai cantar mais um hino. Os irmãos pensem no hino para a gente cantar. E aí nós encerramos. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque a Tua palavra outra vez nos ensina a amarmos os nossos irmãos, seguirmos as boas tradições, não sermos reprovados com o mundo e nem sermos reprovados diante de outros irmãos, mas que usemos o discernimento bíblico para andarmos conforme a Tua palavra nos ensina a andarmos na luz. Oramos em nome de Jesus. Amém.